Oi, gente, muitos estão me pedindo para me passar por que o meu cabelo é assim, 72 anos, né? Cabelo natural, quase tem cabelo branco. O segredo, gente, tá aqui, ó, vou mostrar para vocês. Muitos estão me pedindo, já postei lá, já tem a dica lá já, mas vou repetir. É a ganchumba, ela tem em terreno vadio, qualquer lugar que você procura nos terrenos você acha, tem no sítio, né? É só procurar ganchumba. Aqui no Brasil é conhecido, agora não sei se tem fora do país também esse nome, né, gente? Faz o chá, sopa bem teu cabelo, ó, ele não deixa da seborreia, ele conserva teu cabelo, ele escurece o cabelo também, gente, ó. Tá vendo? Pois você usa o olhinho que você quer, o creme que você quer, pode usar, mas uma vez por semana, dica da vovó Eva, faça isso que vocês vão ver o resultado no teu cabelo. Você pente até com o dedo, ó. É isso aí, aguarda. Inscreve no canal da vovó, venha conhecer as dicas da vovó Eva lá, que vai ter muitas outras dicas. É isso aí, aguarda a nova dica.